Hoje o vídeo vai começar com uma pergunta que pode ser bem intrigante para alguns. Você que escolhe os alimentos ou os alimentos que escolhem você? Saiba que essa é uma pergunta muito importante para se responder no contexto da alimentação saudável. Quando você vai ao mercado, você se preocupa com o alimento que vai colocar dentro do seu carrinho, dentro de sua cestinha, ou simplesmente vai escolhendo aleatoriamente, olhando nas prateleiras e colocando no seu carrinho, levando para sua casa? Saiba que esses alimentos é o que farão parte da sua rotina alimentar. Eles estarão no seu armário, estarão lá disponíveis e são eles que vão fazer parte da sua mesa e no futuro, depois que serão consumidos, são esses alimentos que irão te proporcionar os nutrientes, que irão compor o seu sangue, que irão compor aí futuramente a sua saúde, tá certo? Então, quando você for ao mercado agora, pensa um pouquinho, o que é que vai dentro do meu carrinho, tá certo? É justamente sobre essa etapa que nós vamos conversar hoje, a escolha dos alimentos. Então, para falar sobre isso, eu trouxe esse monte de alimentos aqui, tá bom? E aí, eu dividi aqui em 4 grupos, que são os grupos de alimentos que estão lá no Guia Alimentar Brasileiro, tá bom? Nós temos um guia alimentar próprio, tá bom? E esse guia divide os alimentos em 4 categorias. E isso é independente de você ser hipertenso, de ser diabético, de ser um paciente cardíaco, de você estar gripado, de você ter dor de cabeça, de ter dor de barriga. É independente de você ter anemia, independe, tá? A escolha do alimento é um fator importante e o guia alimentar, ele traz essa orientação para todos os brasileiros, do pequenininho ao idoso, tá bom? Então, o guia alimentar divide os alimentos em 4 grupos, como eu falei. E agora que a gente vai aprender a encher a nossa despensa com os alimentos que vão trazer saúde para o nosso corpo, tá certo? Bom, começando, o primeiro grupo se chama Grupo de Alimentos in natura ou alimentos naturais, tá? Alimentos in natura, naturais ou também minimamente processados. O que quer dizer isso? Seguinte, eu tenho aqui esse grupo de alimentos. Eu tenho aqui frutas, tenho uma maçã, tenho uma manga, tenho uma pera por aqui escondidinha, tenho uma pera, tenho raízes, tenho batata doce, como exemplo de raízes, tenho chuchu, tenho a cebola, tenho uma berinjela, que são exemplos de alimentos in natura ou naturais. O que quer dizer isso? Que esses alimentos aqui foram apenas retirados do campo, O agricultor fez lá o seu processo, plantou e foi retirado da terra, foi para um hortifruti ou para um mercado e veio para a nossa mesa. Antes de vir, esse produto pode ter passado por uma lavagem, por um processo de limpeza, mas ele não foi alterado em nada, tá? Os nutrientes estão intactos nele, por isso que são chamados de alimentos in natura, alimentos naturais, tá certo? Junto a esse grupo, tem os alimentos minimamente processados. Que alimentos são esses? Por exemplo, eu tenho aqui o feijão, tá? Que é um alimento que é consumido demais na nossa rotina. O alimento é considerado um alimento in natura ou minimamente processado. Por quê? Porque é um alimento que veio do campo e passou por um processo de limpeza, talvez de secagem e depois foi colocado nesse saquinho. Pronto, ele não foi alterado. Os nutrientes deles estão intactos, tá? Da mesma forma, aqui o milho, tá? O flocão de milho. Ele passou por um processo? Passou, porque ele foi moído, Porém, não foi adicionado sal, não foi adicionado açúcar, ele foi triturado, mas ele está intacto, tá? Então ele passou por um processo mínimo. Da mesma forma, aqui eu tenho esse alimento, que é o cacau em pó. Foi o cacau moído, tá? Simplesmente passou por esse processo, moído, depois se tornou um pó, foi colocado em uma caixinha
e foi para o mercado. Aqui eu tenho a farinha de trigo, tá? Farinha de trigo integral. O que aconteceu? Também foi moído, passou pelo processo de moagem, tá? E pronto, depois foi envasado e foi levado para o mercado. Aqui eu tenho a tapioca, é outro exemplo de alimento natural. Ele passou por um processo, tá? De limpeza, enfim, e depois foi envasado, tá bom? Aqui eu tenho arroz, aqui eu tenho aveia, eu tenho leite também, que só passou por um processo de envasar e por uma temperatura alta, justamente para que ele tenha uma maior durabilidade. Eu tenho aqui o orégano, que foi simplesmente ensacado. Bom, fazendo parte desse grupo também nós temos o açúcar, o sal, o óleo e as gorduras, que aqui eu tenho uma manteiga representando esse grupo, tá certo? Esses são alimentos que também são alimentos considerados naturais ou minimamente processados, tá? De onde veio o açúcar? Da cana. O sal a gente sabe que foi retirado da natureza. Da mesma forma, os óleos que foram extraídos normalmente de sementes, certo? Ou de grãos. E a manteiga que derivou do leite, que é um alimento natural também. Porém, esse grupo de óleos e gorduras, nós precisamos ter uma atenção especial. São alimentos que precisam ser utilizados no preparo dos alimentos. Eu tenho aqui o grupão, tá? Como a gente falou, os alimentos que estão no saquinho, o feijão, o arroz, o macarrão, as frutas, os legumes, a água, os ovos, as carnes, tá bom? Porém, eles precisam fazer parte do grupão, eles são a base. Aqui eu tenho um grupo de gorduras, açúcar e sal, que eles irão participar do preparo dos alimentos. Eles não precisam estar evidenciados, ou seja, se eu vou tomar um café, eu preciso sentir o sabor do café e não o sabor do açúcar. Da mesma forma, no preparo dos alimentos, o que precisa estar presente é o sabor do feijão e não o sabor do sal, certo? Então, da mesma forma, a gordura, as frituras, elas não precisam fazer parte do nosso contexto alimentar na rotina, tá? São alimentos para serem usados com cautela, somente no preparo dos alimentos. Até porque nós sabemos que o uso exagerado desses alimentos está totalmente relacionado com o surgimento de algumas doenças, dentre elas a pressão alta, o diabetes, problemas cardíacos, justamente pelo excesso do sal, do açúcar e das gorduras, tá certo? Pronto, vindo mais para aqui pro lado, vou chegar um pouquinho aqui para poder ficar mais evidente, não sei se a minha câmera tá conseguindo mostrar tudo. Eu tenho um outro grupo aqui que é considerado, que é chamado dos alimentos processados, ou seja, no preparo desses alimentos, para eles chegarem em nossa mesa, foram adicionados produtos como sal, açúcar, óleo ou vinagre. Bom, começando aqui, eu tenho o extrato de tomate, tá? No extrato de tomate, aqui nos ingredientes fala justamente isso, que foi adicionado sal e açúcar. Como ingrediente tem tomate, açúcar e sal. Então, isso é um alimento processado, porque além dele ser envasado, foi adicionado essas duas substâncias, mas que poderia ter sido outra. Da mesma forma, eu tenho aqui o milho em conserva. Na própria latinha aqui vem dizendo, né, o que foi adicionado a ele. Muitas vezes pode ter sido somente vinagre, mas a maioria é adicionado sal e açúcar. Então, é importante saber que foi adicionado os ingredientes. Aqui eu tenho o famosinho leite condensado, que nada mais é que uma mistura de leite e açúcar, tá? Então, eu tenho aqui um alimento processado. Da mesma forma, eu tenho queijo, que foi um produto que foi adicionado tanto sal como alguns outros conservantes, então a gente considera ele um alimento processado. Aqui eu tenho também um outro exemplo, que é a goiabada, que é um alimento processado. Por quê? Porque na sua produção, o que é que foi adicionado? Foi adicionado a polpa de goiaba, açúcar e um conservante, tá bom? E aqui eu tenho o pão integral, que é outro exemplo. Além da farinha de trigo, que foi adicionada, que veio do trigo, que é um alimento natural, foi adicionado açúcar e sal, então eu tenho um alimento processado.
Então, tá vendo como o grupinho fica menor? Justamente por isso. Porque eu tenho todo esse grupão aqui, que deve ser a base da minha alimentação, e tenho esse grupo aqui menor, que vai funcionar como? Eu vou usar com cautela, tá? Eu vou usar com moderação, sabendo que todo dia eu vou consumir pão. Por quê? Não devo consumir pão todos os dias, justamente porque ele faz parte de um grupo de alimentos processados, diferente, por exemplo, da batata doce, que é um alimento natural, tá? Ele não foi adicionado nenhum conservante aqui, não foi adicionado sal e nem açúcar, e eu tenho nela todos os nutrientes necessários, tá bom? E aí, para finalizar, o quarto grupo, que é o grupo, digamos assim, as zonas de perigo da alimentação, tá? São os alimentos ultraprocessados. O que aconteceu com esses alimentos? Além de ser adicionados açúcar e sal, foram adicionadas substâncias também que foram criadas pela indústria. E qual é o perigo disso? É que algumas substâncias, por exemplo, o glutamato monossódico, são usados em produtos tanto doces como salgados para estimular o consumidor, que somos nós, a consumir mais. Por exemplo, eu tenho aqui um alimento que é visto como muito negativo no contexto da alimentação saudável, que é o famoso miojo, tá? Justamente porque, se a gente for ler aqui a listinha de ingredientes, eu tenho certeza que vai ter um monte de nomes aqui que você não vai entender, como eu também, muitos, acaba que eu não vou saber te explicar o que justamente é, tá? Mas assim, além do sal, do açúcar que foi utilizado, existem outras inúmeras substâncias que foram adicionadas a ele, conservantes, acidulantes, um monte de nome. E aí eu vou ler só um pouquinho aqui. Por exemplo, antiumectante de óxido de sódio, dióxido de silício, realçadores de sabor, glutamato monossódico, gunalito de sódico, e corante sintético idêntico ao natural, beta-caroteno, carne de galinha em pó, alho em pó, pirofosfato tetrassódico e fosfato de sódico monobásico. Você sabe que comida é essa? Bom, eu sei o que é comida aqui, eu sei te dizer o que é cada coisa aqui, mas eu não sei explicar o que é que tem aqui. Deu para entender? Então, ele é considerado um alimento ultraprocessado porque foram adicionadas substâncias sintéticas que muitas vezes foram criadas pela indústria justamente com o pretexto de vender mais, de proporcionar sabor, tá bom? Então, assim, o que acontece? Ele não vai adicionar nutrientes em nossa alimentação, nutrientes bons, tá? Ele vai ter carboidrato, sim, ele vai trazer energia, mas ele não vai nutrir o nosso corpo, tá certo? Eu tenho aqui um outro exemplo que é o hambúrguer, tá? Independente da marca. Isso é um hambúrguer feito, na indústria. E aí são carnes trituradas. Se a gente for olhar também aqui nos ingredientes, terão diversos ingredientes, além do sal e do açúcar, tá certo? Vamos lá para um ingrediente, olha quem é que tá aqui, o glutamato monossódico, estabilizante, tripodisfosfato de sódio, etorbato de sódio e aroma natural idêntico ao de alho. Tá? Foram adicionados diversos outros e que acaba alterando esse alimento. Então, ele é considerado um alimento que não é natural justamente por ter sido feito pela indústria e ter aditivos nele. Aqui também eu tenho dois exemplos que pode causar até uma intriga, tá? Justamente eu tenho aqui dois biscoitos. Um biscoito recheado e outro biscoito que é considerado um biscoito integral, tá bom? Porém, os dois foram feitos na indústria, tá? Aqui nós temos diversos, a gente sabe que o recheio, além do açúcar, do sal, tem gordura hidrogenada, bastante açúcar e diversas outras substâncias para proporcionar sabor. Dificilmente alguém vai pegar um tabletezinho de biscoito desse e vai comer só um, justamente porque as substâncias que foram adicionadas nele é justamente para estimular o consumo exagerado, que você coma um e você queira comer muito mais, tá? Essa é a proposta da indústria, que você consuma muito mais.
E aqui eu tenho um biscoito que é considerado integral. Porém, ele pode ser considerado ultraprocessado justamente pela quantidade de substâncias que tem nele, tá? Por exemplo, aqui a gente tem bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio, extrato de malte, polidextrose, gordura vegetal, açúcar invertido, aromatizantes, sal, mel, tá? Quantos ingredientes eu acabei de falar aqui agora? Então, os alimentos ultraprocessados carregam esse perigo justamente. Aqui são alguns exemplos, mas outros exemplos são os refrigerantes, os suquinhos em pó, alguns iogurtes. Por isso que é importante a gente estar olhando o rótulo do alimento para entender que quanto mais ingredientes a gente vê no rótulo, mais significa que esse alimento foi alterado, tá? Que é justamente, como eu falei, os alimentos onde mora o perigo, tá? Por conterem inúmeros ingredientes e que a maioria deles foram criados ou sintetizados pela indústria. Viu aí a importância de nós escolhermos bem os alimentos? Que da próxima vez que você for ao mercado, você possa escolher com mais cautela o alimento que vai fazer parte do seu carrinho e que vai fazer parte da sua rotina alimentar, tá certo? Então, agora vocês vão aprender uma receitinha, tá certo? E a base dessa receita é justamente um alimento in natura. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tá? E que da próxima vez que vocês forem ao mercado, vocês lembrem da importância de encher o carrinho com alimentos de verdade, tá bom? Nada de encher o carrinho com alimentos processados ou ultraprocessados. A saúde está nos alimentos in natura, tá bom? Nos alimentos que são naturais, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.